E vamos de bloco 2, né, nessa aula 3 de Baixa Idade Média. Bloco esse importante, porque eu quero apresentar aqui para vocês os primeiros sinais de crise da Igreja Católica. Eu vou comentar 2 casos que acontecem na Baixa Idade Média e que eu poderia até evidenciar, colocar esse primeiro caso, juntamente com a dificuldade que a Alemanha, que é a região da Alemanha, tem a ponto de não se unificar nesse contexto de Baixa Idade Média, nesse contexto de formação dos Estados Nacionais. A Alemanha e a Itália vão se unificar somente no século XIX, e é muito interessante os elementos que contribuem para a fragmentação desses territórios. Um dos elementos é, obviamente, o poder da Igreja Católica e a influência tanto na região que hoje é a Alemanha, a região da República Tcheca, a região da Áustria, quanto também a região da Itália sofrendo influência dessa Igreja Católica, porque afinal a sede, o patrimônio de São Pedro está na Península Itálica. Então, primeiro, já é muito importante imaginar você olhar o fato de que a Igreja Católica atrapalha esses processos de unificação por conta da sua influência. A Alemanha, a região hoje da Alemanha, ela sofreu muita influência religiosa da Igreja Católica. Não à toa se construiu ali o Sacro Império Romano Germânico até 1806, quando Napoleão dominou aquela região da Prússia, da Áustria, de todo aquele contexto, formando a Confederação do Reno. Então, eu tenho um Sacro Império Romano Germânico que vai surgir desse contexto. A origem do Sacro Império Romano-Germânico, ele está associado à parte oriental do Império Carolíngio. Então, é possível destacar que você tem descendentes, o Luís o Germânico, que governa esse lado oriental. Quando morre, não tem descendentes. Você vai ter entre os nobres da região a escolha de uma nova dinastia, uma dinastia que vai ser fundada pelo Otto o Germânico, o Otto I, e essa dinastia do Otto, que vai ser o rei desse lado oriental, vai ser a dinastia também que vai auxiliar a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica ela estava sofrendo novas ameaças, a falência do Império Carolíngio deixa a Igreja previamente órfã de um reino que pudesse garantir a defesa do seu território, e o Otto vai ser o cara responsável pela derrota dos Lombardos em 961. E essa derrota vai ser muito importante, porque vai garantir à Igreja Católica uma sobrevivência, uma sobrevida que vai auxiliar a Igreja Católica a manter o seu poder. E o Otto I, ele vai ser beneficiado por isso. Como? Ele vai ser coroado imperador do Sacro Império Romano-Germânico, num Império Carolíngio 2.0. Não é uma dinastia carolíngia, mas é importante você visualizar que é uma certa extensão dessa lógica do Império Carolíngio, desse território, afinal era o lado oriental. E aí o Otto, ele vai receber o privilégio Otonis, que também é uma coisa muito interessante na Baixa Idade Média, que é o quê? O Otto I, ele tinha poder para nomear bispos, a investidura temporal e espiritual de bispos, e até mesmo tinha poder de influenciar a escolha de papas. Então, durante um período de cerca de 110, 120 anos, até as reformas gregorianas, para ser mais exato, né, e até o Concílio de Latrão, para ser mais exato, que vem até antes, o Concílio de Latrão, ele é de 1059, como está aparecendo aqui. Então, até me corrigindo, quase 100 anos eu tive um certo controle do imperador, do Sacro Império Romano Germânico, do SIRGE. Aí quando você pensa o SIRGE, o que é o SIRGE? Está aparecendo imagem aí. O SIRGE é o que vai dar origem à Alemanha, é o que vai dar origem à Áustria, à República Tcheca, à Suíça, de certa forma, à região de parte da Polônia. Então você tem um território que foi grande e um território ligado a essas populações germânicas. E o Sirge, ele vai ter esse peso, né, de Sacro Império. Então esse papel junto à Igreja Católica e em contrapartida, uma Igreja Católica que vai se beneficiar, vai fortalecer esses senhores feudais, vai fortalecer esses príncipes germânicos e com isso vai
estimular uma fragmentação, uma coisa que se pulveriza. E aí, quando você fala dessa investidura temporal dos bispos, isso vai contaminar a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela vai ficar mais próxima de aparato ligado aos bens materiais, ligado a um clero secular, a um clero ligado a posses. Você vai ter bispos, arcebispos, que vão ser nomeados pelos imperadores sacros germânicos e vão ser mais nobres do que membros do clero, vão ser muito mais ligados ao segundo estado do que o primeiro estado, muito mais interessados no prestígio, no poder temporal e no poder de sou membro do clero do que realmente atuante. Então isso vai contaminar. Isso vai começar a dar os primeiros sinais de contaminação severa do clero e isso vai gerar reações. Eu não vou falar aqui nessa aula, agora nesse momento, eu pensei em falar, mas você já no século X, século XI, você já começa a ter surgimento de heresias famosas questionando essa igreja católica com o poder temporal. Eu vou deixar isso melhor para a reforma, o bogomilismo, o catarismo, o valdismo, né? Várias heresias, o Wycliffe, o Hus, o Jan Hus, que foi um precursor da reforma. Vou deixar isso para a reforma, mas eu quero que você entenda que na Baixa Idade Média eu já tenho elementos de crítica a essa igreja. Essa igreja já está sendo criticada, já está sendo questionada. Mas como ela tem muito poder, ela suprime essas vozes, ela manda para a fogueira, ela vai fazer muita coisa para garantir o silêncio dessas críticas. É muito importante você visualizar isso que está acontecendo, tá? E aí, é também importante pensar que eu tenho já essa divisão de um clero regular que fala, olha, o caminho que a igreja está tratando não é um caminho correto, é um caminho que se perde nos bens materiais, isso é um problema muito sério. Tá? Então é muito legal a gente visualizar esses elementos. Óbvio que se eu tenho, né, uma crítica, eu tenho ordens que vão questionar essa igreja temporal, esse poder com base em posses e terras. E aí vai surgir as ordens também, como a ordem de Cluny, a ordem dos cartuchos e a ordem de Cista. Eu coloquei em ordem cronológica, tem a de Cluny, ela deixou de existir, né? Ela deixa de existir durante a Revolução Francesa, mas era uma ordem que defendia uma moralização da igreja, uma ordem dentro da instituição religiosa, uma ordem que foi até dela que saiu o Papa Gregório VII, que vai ser responsável pelas reformas gregorianas, com o objetivo de resgatar aquela perspectiva espiritual da Igreja Católica. Então, muito legal, muito maneiro essas ordens. Os cartuchos que existem até hoje, eu vi, você encontra a Ordem dos Cartuchos na França e Cister, que falava dessa benevolência entre os monges, desse voto de pobreza, né? Então, você tem ordens religiosas que surgiram para tentar resgatar os elementos primordiais de uma instituição marcada pela religião. E aí, pessoal, no século XI, eu começo com Nicolau II a colocar em xeque aquela lógica de uma investidura temporal e espiritual feita pelos imperadores germânicos. E aí, com Nicolau II, eu vou ter o Concílio de Latrão, onde eu vou acabar com essa ideia de que o Cirge pode indicar Papa. Né? Então, acaba com isso, acaba com essa atuação do imperador do Sacro Império, dele poder ter indicação de papas, e agora o Papa ele é eleito por um concílio de 12 cardeais. Então, você dá uma autonomia, retoma essa autonomia para a Igreja Católica Romana, que por algum momento os papas não sofriam influência, depois da queda do Império Romano do Ocidente, eu dou certa autonomia, e aí quando eu trouxe o privilégio Otones, eu tirei essa autonomia e a igreja ficou presa a essa lógica do Sacro Império. E aí no Concílio de Latrão eu acabo com isso. Durante as reformas gregorianas, lá em 1075, eu vou fazer mais modificações. E eu vou colocar uma parada, eu vou colocar uma situação que vai gerar dor de cabeça. E vai gerar um choque entre a igreja e o Sacro Império Romano Germânico. Mas neste choque, eu tenho uma vitória da Igreja Católica. Eu tenho uma
vitória, pois se questiona e até coloca em xeque o poder dos sacros imperadores e mesmo assim mantém ainda a sua posição. Que é o quê? O Gregório VII ele vai apresentar as reformas gregorianas, ele vai fazer uma série de reformas. E dentre essas reformas, eu vou ter a proibição no casamento dos padres para manter, obviamente, todos os bens e as terras da igreja, manter as posses da igreja. Eu vou ter o fim da investidura dos bispos, vai acabar com isso, e ainda foi mantido. Eu tinha acabado com o Concílio de Latrão com a indicação dos papas. Acabo com a investidura de bispos a nível temporal e espiritual pelo Sacro Imperador e abre o precedente até para colocar em xeque a autoridade do imperador e poder removê-lo do poder. Então, é muito sério o que o Gregório VII está fazendo, a ponto de, olha só, se eu quiser, eu vou questionar o poder do Henrique. E aí, do imperador do Sacro Império Romano Germânico, que na época era o Henrique IV. E o Henrique, ele quis proteger o privilégio otones e quis, obviamente, defender o poder dele. E manda uma força militar para colocar em xeque, para remover o Gregório VII. E aí o Gregório reagiu como? O Gregório excomungou o Henrique IV. E quando o Henrique IV é excomungado, a galera da nobreza que estava apoiando o Henrique IV, o imperador, deixa de apoiá-lo. Porque fica com medo de ser excomungado também. Se você é excomungado, você perde seu título. Você perde seu direito de terra, seu reconhecimento como um nobre e tudo mais. E aí, o Henrique IV fica sozinho. E você tem esse quadro maravilhoso que representa o pedido de desculpas de Henrique IV. Você vê o Papa Gregório VII lá em cima, como se fosse uma portinhola, né? Olhando o Henrique IV com a cabeça baixa, com o pé descalço. Alguns soldados olhando, e olha lá, o imperador. Olha o grande imperador se humilhando. Que é o quadro Peregrinação a Canossa. E lá na cidade de Canossa, o Henrique IV marca esse encontro e o Papa retira a excomungação dele. Um evento que ficou chamado de querela, de disputa, de choque das investiduras. Então você tem esse quadro maravilhoso que mostra Henrique IV se colocando, se sujeitando à figura do Papa Gregório VII, né? E é claro que depois que o Papa descomunga o Henrique IV, o Henrique tenta de novo. Você vai ter uns choques entre a igreja e o Sacro Império. Isso só se resolve de maneira definitiva na Concordata de Worms de 1122, quando fica definido que a igreja faz a investidura espiritual, você só vai ser bispo se for ligado aos quadros da igreja, se for ligado, né, à instituição do clero, mas a investidura temporal é feita pelos príncipes. Então você tem um bispo, veio o bispo de indicado, aí ele vai cuidar lá do Sacro Império, de alguma região, e aí o príncipe vai lá e dá um feudo para ele. Então você deixa o espiritual com quem cuida do espírito, deixa o temporal com quem cuida do bem material. Então você consegue fazer um equilíbrio. Eu posso dizer que, de certa forma, a igreja está vitoriosa, porque o Henrique, que tentou tirar o Gregório, coitado, ele acaba tendo que ceder e acaba sendo excomungado nesse sentido. Tá? Outro ponto que eu queria comentar é o problema da Igreja Católica, que tem duas visões. Eu tenho uma Igreja Católica ocidental e eu tenho uma Igreja Católica oriental. Elas são divididas? No começo, não. Mas a distância entre elas e a distância das práticas, das liturgias, do que cada uma fazia, começou a gerar choques, intrigas entre essas duas igrejas, a Igreja de Roma e a Igreja de Bizâncio. Vale a pena destacar que a Igreja de Bizâncio ela ainda tinha uma influência forte, uma influência não, ela ainda era comandada de fato pelo imperador bizantino, porque eu mantive uma tradição dos Césares, lá do Império Romano do Ocidente, de indicar os papas. Então eu tinha um césaropapismo do Império Bizantino que influenciava as decisões da Igreja
bizantina, da igreja oriental, da igreja católica oriental. Eu quero usar esse termo, católico oriental, porque você consegue mostrar que, de um lado, eu tenho uma igreja romana que tem práticas, e do outro, eu tenho uma igreja bizantina que já se comporta de outra forma. Então, por exemplo, na igreja romana, eu acredito que Jesus Cristo tem uma leitura humana, corporal, que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele encarnou, né, que ele tinha matéria. Na igreja bizantina, Jesus só é espírito. Jesus não era matéria. Então lá você tem o monofisismo, que negava a figura corporal encarnatória do Cristo. Enquanto que lá em Roma você aceitava a figura carnal e espiritual, porque você até justifica dessa forma a ideia do milagre da ressurreição. Ele foi enterrado, né? Ele foi morto, ele foi crucificado, ele sangrou. A igreja romana pensa assim, a igreja bizantina não. Não, ele era um espírito, ele não viveu as mazelas da carne. Então é muito legal você identificar a disparidade entre uma igreja que está ligada mais ao Oriente, uma igreja que está mais ligada ao Ocidente. A igreja do Oriente, ela não incentivava o culto às imagens. Havia, os imperadores brigavam muito com isso lá em Bizâncio, de, olha, não tem que ter imagem, porque se é espírito, por que vai ter matéria? Fica só com a figura divina. Não tem que ter imagem, não tem que ter adoração de símbolos. E aí você tem o movimento da iconoclastia, né? O repúdio a isso. Enquanto que a igreja romana, você tem um monte de santo, um monte de santinho, um monte de altar, um monte de imagem produzida. Eu fui há pouco tempo para Ouro Preto, você tem imagem pra caramba. Então é muito importante essa composição de que uma igreja, a igreja oriental, ela não quer as imagens, a igreja ocidental ela quer. Só que nessa questão de coibir a ideia das imagens, a gente tem um cenário engraçado, né? Que é o quê? A coibição dessa adoração das imagens veio do imperador bizantino. O primeiro a botar o pé foi o Leão III, lá no século VIII. Né? Ele foi lá e falou: olha só, eu não quero culto às imagens. Só que isso entrava em choque lá na Igreja Oriental com uma galera que produzia imagem, com a galera que enriquecia fazendo imagem, uma galera que vendia imagens, né, com monges e mosteiros que ganhavam recursos com isso e vendiam imagens para as pessoas. E aí o Leão III, ele exige que as imagens não podem ser cultuadas, você não vai ter produção. Só que eu tenho também uma coisa tradicional entre a sociedade e a sociedade vai reagindo. Vai tendo uma série de conflitos da sociedade bizantina com o governo, com o imperador, e que vai ficar conhecido como a questão da iconoclastia, questão iconoclasta, que vai ir e vir ao longo do século VIII e até o início do século IX. Só se resolve quando a imperatriz Irene autoriza o culto às imagens. Então você até vai ter um problema de liturgia ligado à realidade do culto às imagens. Então é legal visualizar o quanto que a religião no Oriente, na Igreja de Bizâncio católica, ela não tem uma realidade similar à romana. E com essa distância, com esse distanciamento, com esse choque de práticas culturais, religiosas, litúrgicas, é óbvio que isso em algum momento vai romper. E esse rompimento acontece no século XI, no ano de 1054, quando a igreja em Bizâncio não quer se subordinar à igreja de Roma e a igreja de Roma, vice-versa, não quer se subordinar a Bizâncio. Então, cada uma falando que está correta, na época, Miguel Cerulário, patriarca da igreja de Bizâncio, sendo orientado, obviamente, pela figura do imperador bizantino, ele excomunga o Papa Leão IX, e o Papa Leão IX vai lá, excomunga o Miguel Cerulário. Então você tem uma dupla excomungação entre eles, e aí eu tenho um rompimento daquilo que fica conhecido como cisma do Oriente. Agora eu vou ter a Igreja Apostólica Romana em Roma e a Igreja Ortodoxa Grega em Bizâncio. Isso mostra uma Igreja Católica que se divide, que se coloca dividida
e, de certa forma, isso enfraquece o poder da Igreja Católica num sentido geral, porque antes uma igreja única, agora duas versões da Igreja Católica. Beleza? Legal? Então a gente já consegue ver alguns sinais de incômodo, de problemas frente a esse poder da Igreja Católica, que já vai vendo sinais. Isso é porque eu não coloquei na aula, lembrando, as heresias, que eu vou colocar na reforma, e que já mostra que a Igreja Católica já está sendo criticada. Então, é muito importante você entender que a Igreja Católica começa a sentir as primeiras críticas, pressões, tremores já na Baixa Idade Média. Beleza? Esse é o bloco 2. Daqui a pouquinho a gente volta com o bloco 3. Valeu!